Bom dia, amada igreja, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus, que alegria. Estamos aqui com os nossos corações gratos ao Senhor por mais uma semana que Ele nos concede. Glória a Deus, com lutas, mas com vitórias, em nome de Jesus. E é uma alegria muito grande recebê-los aqui na nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Que você seja abençoado, que o Espírito Santo esteja aí pairando na sua casa, no seu lar, fortalecendo as nossas vidas, que toda ansiedade, aquele pensamento acelerado que muitas vezes trazemos da semana agitada, que em nome de Jesus, nesse momento, você tenha paz, a paz do Senhor na sua casa, no seu lar e na sua mente também, para usufruirmos esse momento de comunhão da palavra do Senhor. Amém? E nós vamos começar com a leitura de 2 versículos que eu convido você a pegar sua Bíblia, a Escola Bíblica Dominical. Então, pegue a sua Bíblia ou o seu aplicativo, que eu tenho certeza que já estão aí, pertinho de você. Vamos ler o Salmo 55. Salmo 55, apenas 2 versículos. Os versículos 16 e o versículo 17. Ok? Salmo 55, versículos 16 e 17. E diz assim a palavra do Senhor: Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, este Salmo 55, à tarde eu até te convido para você poder ler, né? Um salmo que vem, ler o capítulo inteiro. Um salmo que vem ao encontro desse momento que estamos vivendo, de pandemia, de angústia, de anarquia na cidade, né? De problemas com o nosso governo. E esse Salmo 55 é um salmo de lamento, de profunda angústia, um salmo de crise. Davi, ele experimenta perseguição no versículo 3. Ele experimenta angústia em seu coração, o terror da morte, no versículo 4. Anarquia na cidade, os versículos 9 ao 11. E a traição de um amigo íntimo, que relata os versos 13 e 14. Mas, irmãos, mediante a todo esse quadro, que não é muito diferente do nosso, no versículo 17, Davi diz: de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei. E ele diz: clamarei. E ele afirma: ele ouvirá a minha voz. Aleluia, irmãos, glória a Deus. O salmista, ele está dizendo que ele realmente estaria buscando a face do Senhor em oração, mas buscando num clamor profundo. E em todo o tempo, em todos os períodos do dia, de manhã, à tarde, ao meio-dia, indo ao supermercado, no seu trabalho, nos afazeres dessa pandemia, que temos que fazer tudo ao mesmo tempo, quando o filho estiver estudando e você ali naquela luta com ele online, em todo o tempo, em um clamor profundo. E o profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, Jeremias disse que ele ouviu do Senhor. O que ele ouviu? Esse versículo tão profundo e conhecido nosso. Jeremias ouviu do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, grandes e ocultas, que não sabes. A promessa aqui é clara, irmãos. A promessa é muito clara. Diz que quando o clamor é sincero, é profundo, a resposta vem. O Senhor promete responder-nos e anunciar-nos coisas importantes que não sabemos e nem imaginamos. É esse Deus que nós servimos.
Glória a Deus. Percebemos que é preciso haver, sim, um clamor, confissão de pecados, súplica sincera diante do Senhor. E sendo assim, Deus oferece para mim e oferece para você, porque é a palavra que nos promete isso, é a promessa do Senhor. Nosso Deus promete cumplicidade, ele promete a sua amizade, a sua fidelidade para nos ouvir e também para nos acolher em qualquer circunstância. De pandemia também, principalmente, ele tem nos acolhido, ele tem nos ouvido. Basta um coração contrito, um coração que clama a ele, ele não rejeita esse coração. E eu quero terminar com esse salmo que eu aprendi tanto, tão simples que nós lemos, mas a cada leitura nos traz um ensinamento. Que nesse tempo tão difícil, eu não sei, são famílias enlutadas, passando por problemas financeiros, é o terror noturno, é o terror da morte, né? É a anarquia na cidade, a qual nós estamos vendo só notícias tristes, mas o verso muito lindo, que tocou muito ao meu coração, que é do Salmo 55, que você vai ler hoje à tarde, é o versículo 22, que ele diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor e ele o ajudará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Glória a Deus. Podemos, irmãos, passar pelo fogo. Podemos ser tocados, como muitos têm sido tocados nessa pandemia, com luto, com tantos problemas, mas o Senhor diz, é a promessa dele, que o justo não será abalado. Creia nessa promessa. Nós passamos pelo fogo, mas ele está comigo e ele está com você. Não deixe que o inimigo te roube essa certeza. Quando essa dúvida invadir o seu coração, levante as suas mãos, seja onde você estiver, porque ele tenta nos roubar essa fé, ele tenta nos roubar essa promessa. Mas você diga, está repreendido, porque eu sou filho do Deus fiel, que está conosco, que está comigo e que não me abandona, pois é promessa do Senhor para nossas vidas. Amém? Amém. Te convido nesse momento a baixar a sua cabeça, já entregando essa manhã, essa semana nas mãos do Senhor. Aquilo que lhe trouxe a angústia, o temor da morte, da insegurança, do emprego, seus problemas familiares, ele está aqui agora, ele está na minha casa, ele está na sua casa. E o Espírito Santo está trabalhando nesse momento, ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então, acredite, entregue nas mãos do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer muito por essa semana, te agradecer pela vida, pelo privilégio de termos a tua palavra acessível a qualquer momento, pelo fato de adentrarmos na tua presença e quebrantarmos o nosso coração, e a tua promessa diz que o Senhor nos ouve. Muito obrigada, Pai. Mas como Davi, nós estamos dizendo nessa manhã que nós estamos atravessando tempos difíceis, que a angústia invade muitas vezes o nosso coração, que o terror da morte nos cerca devido à pandemia, mas nós queremos, em nome de Jesus, termos a nossa fé fortalecida, porque é a tua promessa que diz que o justo não será abalado, que o Senhor está conosco nesse momento tão difícil, então fortalece a nossa fé, Pai. Que nossos corações sejam quebrantados, que as nossas súplicas cheguem até a Ti, Pai, até o Teu trono de glória. Nos ensine a orar, nos ensine a ouvir a Tua voz. Tira muitas vezes essa ansiedade que invade quando vamos orar nos nossos lares. Mas nos dê, Pai, essa comunhão, essa intimidade contigo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Colocamos, Pai, as famílias no teu altar, Sim, os meu Pai. cônjuges, os filhos, Senhor, Amém, que em Senhor. nome de Jesus Nome de haja Jesus. haja Nome, amor, haja nome de fidelidade, Jesus. Nome de haja Jesus. compreensão, Nome que de toda Jesus. seta do inimigo sobre as famílias, Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. queremos lares Amém. alicerçados na tua Nome de palavra, Jesus. Nome de queremos Jesus. somente a
forte, Pai. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada por todos os irmãos conectados aqui na Escola Amém. Bíblica. Obrigado, Senhor. Amém, Pai. Cada Amém. coração. Amém, Pai. Entregamos a vida do nosso pastor, louvamos a Deus pela sua vida. Amém. Fale através dele, que Amém. possamos ser ministrados e possamos ser cristãos de verdade, Pai, praticantes Amém. da tua palavra. Amém. Entregamos esse domingo em tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus possa continuar abençoando a Sandra e a usando com graça e unção cada vez mais. Hoje nós também comemoramos o dia de Pentecostes. Teremos uma ênfase sobre isso no nosso culto hoje à noite. Eu convido a você desde já para se conectar, convidar pessoas também. E se você puder também de forma presencial segura estar com a gente, também vai ser um prazer. Hoje à noite nós também passaremos um pouco do culto do Ministério Infanto Juvenil, que também tem essa ênfase de oração, de busca, de uma vida revestida do poder de Deus. Eu também quero recomendar para que você possa ver na íntegra, o vídeo todo já está disponível no Facebook, e à noite, então, nós vamos passar uma parte desse culto, que as crianças estão sendo instrumentos de Deus também para estar nos estimulando a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo, sendo um cristão de verdade. Quero incentivar a você a participar também da nossa reunião de oração na terça-feira, convidar também pessoas para que possam, juntamente conosco, estar buscando a Deus, para que possamos ter um grupo bem significativo, para que nós possamos estar experimentando também a oração coletiva, e suas manifestações que Deus aprova, que Deus gosta e que também faz com que a ação divina seja algo visível na nossa experiência. Temos falado sobre o Sermão do Monte, e eu quero só lembrar a você de que o Sermão do Monte começa falando do caráter do cristão. E, mais uma vez, ressaltando de que o Sermão do Monte ele deve ser entendido como alguma coisa que vai sendo imprimido na nossa vida, de acordo com a maturidade que nós vamos adquirindo na nossa convivência com Deus. Então, nós devemos ter isso em mente, de que o Sermão do Monte é um desafio que é colocado diante de nós, que significa uma contracultura, na verdade, mas de tremendo impacto quando ele é vivido, quando ele é experimentado, e também nos dá essa certeza de que seremos consolados, seremos saciados na nossa sede, que também veremos a Deus, que também teremos a possibilidade de ver as pessoas sendo reconciliadas e viveremos uma vida plena no Espírito Santo, não sendo um hipócrita religioso e nem também sendo cristão, se comportando como se fôssemos pagãos, Dizer, então, de que o nosso desafio é buscar, então, esse amadurecimento. E depois, então, de falar sobre a questão da identidade do cristão, do caráter do cristão, Jesus, então, passa a falar sobre a influência do cristão na sociedade. E ele usa, então, duas figuras, a figura do sal e a figura da luz,
né? E ele vai dizer, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, esse texto, que é um texto clássico, relata para nós a necessidade de, como crentes, nós possamos gerar impacto máximo na nossa sociedade. E me impacta o fato, né, de uma associação de pesquisa lá nos Estados Unidos, né, Barna Grupo, ele coloca o seguinte, de que 93% dos crentes ativos não tiveram ainda o privilégio de levar uma pessoa a se converter a Jesus. E no meio de tanta notícia ruim que nós estamos vivendo nesse período, nós podemos perceber de que existe um movimento no mundo de evangelização, né? Nós temos visto também que, paralelo a essas dificuldades todas que nós estamos atravessando, está surgindo um avivamento fundamentado no evangelismo e no discipulado. Só que nós estamos tão assim focados nas notícias que envolvem a pandemia, que talvez essas notícias não tenham chegado até nós ao ponto de gerar impacto. Mas também, junto com esta reflexão sobre a necessidade do evangelismo prático, dinâmico, impactante, chega também essas realidades que nós precisamos estar enfrentando, como essa de 93% dos cristãos ativos não tiveram ainda o privilégio de levar uma pessoa a aceitar Jesus como Salvador. Eu não sei como essa estatística te alcança, né? Como isso tem a ver contigo, né? E nós, então, queremos que você possa entender de que existe a possibilidade, do jeito que você é, do jeito que Deus te fez, né? Você ser uma pessoa que se torne um cristão, uma cristã contagiante. E isso também vai fazer de você uma cristã de verdade. Também tem tido uma reflexão de que palavras não substituem o testemunho e nem o testemunho substitui palavras, porque às vezes nós temos essa ideia de que o fato de nós termos uma vida que dá testemunho, isso substitui a necessidade do compartilhar. E nessa figura, então, do sal e da luz, Jesus vai dizer que não, que nós precisamos ser influentes no nosso testemunho e que nós precisamos também falar às pessoas de uma forma clara que nós temos Jesus como o nosso Salvador. Paralelo a isso, né, nessa pesquisa feita a partir lá dos Estados Unidos, também ficou claro de que 56% dos jovens hoje, né, acham de que não se deve pregar o evangelho, porque eles acham que o evangelho se tornou uma mensagem ofensiva e que a gente não deve estar impondo verdade, porque na nossa sociedade as verdades são relativas. Então, são situações que a gente precisa enfrentar, né? E também louvar a Deus sobre esse movimento aí, né? Que tem até como objetivo, né, de que em 2040 o número seja zero, né? Zero pessoas que não ouviram falar do Evangelho. Então, preparando também para a volta de Jesus, né? Esses fatos todos que nós temos visto e acontecido apontam de que nós estamos realmente mudando aí de fase profética. E a Bíblia vai dizer que uma das condições para que o plano de Deus possa ser executado na sua plenitude
é de que o evangelho seja pregado a toda criatura, né? E então virá o fim, né? Fala que o evangelho vai ser pregado para testemunho das nações, então virá o fim. Eu tenho visto que muita gente nesse período fica muito preocupado com alguns vídeos que são postos, né? Falando sobre a questão da proximidade da volta de Jesus, e eu acredito que a melhor maneira que a gente tem para reagir, né, a essa certeza da proximidade da volta de Jesus é sendo um cristão de verdade. Isso vai trazer paz para nós, não vamos ficar paranoicos, né? Não vamos entender assim de que a nossa vida vai ser de uma forma atingida em que nós ficaremos inativos por causa da ação, seja lá do anticristo ou de qualquer outra força que opere nesse tempo aí chamado tempo do fim, né? E Jesus, então, trabalha essa questão do Sermão do Monte para falar para nós uma maneira prática de nós sermos cristãos contagiantes, né? E eu quero, então, junto com você, refletir um pouco mais sobre isso, né? Eu estou tentando aqui abrir a minha tela aqui, máxima, mas hoje eu não estou conseguindo, né? Mas eu vou aqui tentando levar assim e daqui a pouco, então, eu consigo. Mas eu queria, então, dizer a você de que o intuito é esse aqui, ó. Nós sermos sal e luz para que possamos alcançar o impacto máximo, ok? E eu falei a semana passada, volto a dizer, de que a nossa luta não é para ser sal e luz. Nós já somos, porque o que Jesus diz para nós é que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Partindo desse princípio, nós chegamos à conclusão de que Deus tem nos enviado, né, para essa tarefa, que parece ser alguma coisa bem complicada para nós devido às circunstâncias que nós estamos inseridos, devido ao nosso temperamento, né, devido a situações que envolvem nossos familiares que precisam ser mudados. Mas a verdade é essa, que Deus nos tem enviado, né, para que nós possamos estar sendo crentes de alto potencial. Isso significa dizer de que você dá um bom testemunho e você não se torna irrelevante. Olha só que perigo é colocado aqui nesse texto quando diz que quando o sal se torna insípido, sem gosto, para nada mais presta, senão ser pisado pelos homens, né? A figura é de uma pessoa irrelevante, de uma pessoa que os outros não dão ouvidos, né? Um zero à esquerda. E a Bíblia vai dizer que quando isso acontece, na questão da nossa influência espiritual, é porque também nós estamos perdendo sabor. Nós continuamos sal, mas perdendo sabor, né? Pronto para serem pisoteados, ignorados pelos outros. Mas a Bíblia vai falar que para isso não acontecer, é necessário que possamos estar desenvolvendo relacionamento íntegro. Então, isso significa dizer que nós precisamos nos aproximar das pessoas que não têm Jesus de uma forma intencional. E essa é uma outra dificuldade. Há uma outra pesquisa que diz que quanto mais tempo nós temos na igreja, mais o nosso ciclo de amizade se torna restrito às pessoas que já conhecem a Jesus como Salvador. E quando a gente já tem um certo tempo na igreja, significa dizer que você tem condição de ter um alto potencial de espiritualidade. Se você tem um alto potencial de espiritualidade, existe uma forte possibilidade de você não ser mais influenciado, e sim influenciar, né? E aí a nossa visão é que você possa se conscientizar disso, de que você também precisa, de uma forma intencional, buscar relacionamento com pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E aí isso seria a máxima de que nós vamos ser sal fora do saleiro. E aí é necessário, então, que você possa desenvolver uma comunicação transparente, dizer para as pessoas que você age de determinadas formas, de que você procura ter uma vida interessante, né, porque você tem Jesus como seu Salvador. Então, o alto potencial, né, mais o relacionamento íntegro, que é você influenciar e não ser influenciado, se aproximando de pessoas não crentes, de uma forma intencional, para levá-las a aceitar Jesus como Salvador, vai gerar, então, a possibilidade de você se comunicar como um cristão,
assumir isso, né, com muita tranquilidade, e o resultado de tudo isso é que você vai gerar impacto máximo. A minha pergunta para você hoje, para você refletir, é por que você não consegue, talvez, ser essa pessoa que desenvolva relacionamento íntegro? O relacionamento íntegro significa que você se aproxima intencionalmente para pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador, mas que você não é influenciado, você influencia e você acaba levando muitas dessas pessoas a aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, né? Antigamente, isso era feito de uma forma mais coletiva, né? Através de ar livre, de distribuição de folhetos. Mas no tempo que nós estamos vivendo agora, isso é feito mais através de relacionamento interpessoal. E a grande notícia que nós vimos a semana passada é que nós podemos fazer isso dentro do nosso estilo pessoal, sendo nós mesmos, né? Não tendo que imitar ninguém ou ficar frustrado porque não temos algumas características que entendemos que as pessoas que as têm são melhores sucedidas na proclamação do Evangelho. E nós falamos a semana passada de dois estilos, né, de evangelização. O estilo confrontador, do Pedro, né, que nós vimos, que é direto, que não perde tempo, né, que fala do que precisa, para que as pessoas, através, então, desse confronto, possam conhecer a verdade. O grande que é que, quando alguém tem esse estilo, existe também o quebrantamento das pessoas que são confrontadas, ok? Então, há um grau de aproveitamento grande. Você fala para as pessoas a verdade de uma forma direta e elas se quebrantam, ok? Porque você não pode confundir o estilo confrontador com o de uma pessoa mal educada, né? Mas o confrontador ele é direto, ele é audacioso, ele evita a conversa fiada, vai direto ao ponto, né? Tem opiniões e convicções firmes, né? Mas vai ter, então, um grau de aproveitamento, né, em que as pessoas vão se quebrantar. Um exemplo clássico disso é o João Batista, que chama as pessoas de raça de víboras, né, vai dizer que eles estão fugindo da ira vindoura, né, levanta o questionamento de quem os convenceu, né, e depois um grande número daquelas pessoas são batizadas, né? Pedro também carrega esse estilo, né, direto, confrontador, e nós vimos isso a semana passada, né? E vemos que Pedro, por exemplo, hoje é dia de Pentecoste, foi tremendamente usado no sermão lá de Pentecoste de uma forma muito direta, né? Chamando as pessoas de assassinos, mas mesmo assim o efeito da pregação fez com que aquelas pessoas se quebrantassem, perguntassem o que deveria ser feito. Falamos a semana passada também que esse estilo confrontador traz alguns perigos, né? Porque não aprofunda as questões, tem pouca habilidade no trato de questões delicadas, né? E uma pessoa que tem esse estilo também tem dificuldade para ouvir, né? Mas aí, quando você mescla tudo isso aí com a ação do Espírito Santo na sua vida, você pode dosar um pouco essas tendências aqui, né, difíceis, para que você possa ser melhor sucedida. Semana passada também nós falamos de que existe, né, a questão de que há um estilo predominante na nossa vida, mas que nós podemos ter característica de alguns outros estilos, ok? Mas vai ter um estilo que vai ser mais dominante. Aí falamos também sobre o estilo intelectual, usamos o exemplo de Paulo, né? E aí quem tem esse estilo é analítico, detalhista, né? Também lógico, né? A evangelização é feita mais através de perguntas, né, que são feitas. Você não acha de que a Bíblia tem uma grande possibilidade de fazer uma grande diferença na sua vida, né? A leitura dela de uma forma dinâmica, onde você possa meditar, né? Então, o estilo intelectual vai estar levantando perguntas para fazer, então, com que as pessoas respondam mais ou menos aquilo que eles já têm em mente para desenvolver o assunto.
por isso gosta de debater ideias, é atento ao que as pessoas pensam, né? E a dificuldade de que, de repente, coloca um pouquinho dos sentimentos em segundo plano, ok? Aqui tem um exemplo de Paulo, que nós vimos a semana passada, né, que é o estilo intelectual dele, quando ele se levanta numa reunião assim, né, lá no Areópago, onde tinha intelectuais, filósofos, e ele então pega lá um ponto de contato, que era o Deus desconhecido, e a partir então dessa imagem do Deus desconhecido, ele prega o evangelho, né? Então, estilo intelectual, não é isso? E aí nós vimos os perigos do estilo intelectual, que às vezes perde-se no estabelecimento de relações entre vários pontos de vista, né? Fica conversando sobre várias coisas, tem talvez a possibilidade de misturar assuntos, né? E aí, então, temos que ter cuidado para que não seja apenas uma demonstração de saber, mas que o intuito seja realmente levar as pessoas ao arrependimento. E tem dificuldade também para perceber os sentimentos envolvidos na questão, ok? A partir de agora, nós vamos ver mais alguns estilos. Nós vamos ver agora o estilo, né, testificador, né, que o cego de nascença lá de João capítulo 9 se torna um exemplo para nós. Uma frase clássica do testificador aqui, do cego de nascença, foi a seguinte: uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Olha só como essa frase, né, desse homem traduz para nós, né, aquilo que é o estilo testificador, né? Quem tem esse estilo conta a sua experiência, conta a sua história, né? Ou conta histórias interessantes para levar as pessoas a aceitar Jesus como Salvador, mas principalmente conta da sua história. Vai dizer assim: olha, de repente eu não conheço muito de teologia ou nem quero me prender tanto a isso, mas eu quero dizer para você que antes de eu aceitar a Jesus, eu era uma pessoa muito frustrada, uma pessoa triste, insegura, e Jesus entrou na minha vida. Um dia eu fui até a igreja e aí então ouvi uma pregação e aquilo entrou no meu coração, parecia que a pessoa que estava falando conhecia de uma forma direta a minha vida. E aí eu me senti tocado e eu aceitei a Jesus como Salvador. Da mesma forma que Jesus fez isso na minha vida, pode fazer na sua também. Então, o testificador, ele conta a sua história e ele tem facilidade de dividir a sua história, né, em 3 períodos: antes de Cristo, né, o momento, então, em que ele foi convencido em aceitar Jesus como Salvador e a sua experiência depois de Cristo. Eu conheço algumas pessoas que têm esse estilo e são muito bem-sucedidas, né, na pregação do Evangelho. E eles até falam muitas vezes assim: eu tenho dificuldade, pastor, de lembrar onde estão os versículos, mas eu conto então a minha história, né? Então eu quero dizer que todos nós podemos fazer isso como exercício, pensar na nossa história, né? Talvez até futuramente nós vamos abrir um espaço para que a história das pessoas sejam colocadas então no boletim da nossa igreja, né? Dividindo assim: antes de Cristo, como você era, né? O momento então em que o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que pode ter sido num culto, pode ter sido numa conversa com alguém, né? E agora, depois em que você aceitou Jesus como Salvador, como tem sido a sua vida, né? Então, se você tem essa facilidade natural de fazer isso, todos nós podemos fazer isso, mas tem algumas pessoas que têm essa facilidade natural de contar a sua história, o antes, o momento da conversão, né? E o depois da conversão para as pessoas. Quem tem facilidade para isso tem o estilo testificador, né? O estilo testificador. E nós podemos ver, assim, a semana passada, eu aqui coloquei aqui, que entendia de que a Sandra e a Miliane, por exemplo, né, elas têm um estilo intelectual, né? Parece-me que o Marcelo Abreu, que não está aqui hoje porque ele ainda está ruminando a derrota do Fluminense ontem, ele tem um estilo confrontador, né?
E aí você vai poder ir identificando. Aqui eu estou usando só alguns exemplos assim dentro da minha análise, né? E aí você tem a condição também de fazer a sua análise, né? Para que você possa estar também se autoanalisando, né? Ou até pensando em algumas pessoas que você conhece que estão conectados conosco aqui na live também, faz parte do nosso convívio, da nossa igreja, para que nós possamos ir avançando. Até agora, então, nós vimos 3 estilos, né? O estilo confrontador, o estilo intelectual, e estamos vendo agora o estilo testificador. Uma pessoa com esse estilo, então, se expressa com facilidade, é um bom ouvinte, né? É transparente, porque não tem medo de falar também de como era antes, das suas dificuldades, porque a ênfase é: Jesus transformou a minha vida. Da mesma forma que ele transformou a minha vida, ele pode também transformar a sua, né? É empolgado pela maneira como Deus lhe resgatou, então fala isso com bastante convicção e segurança, né? Sabe relacionar sua experiência também com a experiência dos outros, porque ele vai acabar dizendo: também conheço outras pessoas de que também viviam assim, fulano de tal, você nem imagina como era, Jesus entrou na vida dele e transformou, se transformou a vida dele e transformou a minha, pode também transformar a sua, né? E assim vai. Então, nós podemos ter como base bíblica alguém que apresenta esse estilo, o cego de nascença de João, no capítulo 9, né? Que eu vou ler aqui. Ó. Ele respondeu, né? O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé, que era um tanque. Fui, lavei-me e agora vejo, né? Ele respondeu: não sei se ele é pecador, não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, né? Então, esse é o estilo testificador, né? Tem alguns perigos, né? Porque o estilo testificador fala muito, né? Tem dificuldade para saber quando ouvir, né? E pode também assumir uma postura voltada para si mesmo, no sentido assim de que a ênfase possa ficar muito naquilo que Deus fez na vida dele, né? E aí ele também tem a dificuldade de pensar que as experiências têm que ser uniformes, da mesma forma que aconteceu com ele, tem que acontecer com os outros, não é isso? Então ele é muito fixado nas suas próprias experiências e pode também se tornar instável em momentos de dificuldade, porque depende muito da experiência. Se as coisas não estiverem bem, ele começa talvez a questionar se algumas coisas de verdade aconteceram na vida dele, né? E aí, como já falei, quer aplicar essa experiência pessoal a todo custo na vida das pessoas que estão à sua volta. Então, nós precisamos estar atentos para isso aí, né, dentro do estilo testificador, ok? Então, nós já vimos já a questão do estilo confrontador, né? O estilo intelectual, e agora, então, nós estamos terminando aqui o estilo testificador, ok? Testificador. Eu consigo mais ou menos identificar, né, algumas pessoas do estilo confrontador e do estilo intelectual na nossa igreja. O estilo testificador, eu quero pedir ajuda para vocês, se vocês entendem, se tem alguém, né, que tenha esse estilo assim de uma forma muito destacada, né, aí na nossa experiência de convívio, né, da nossa igreja, que talvez seja uma pessoa que você conheça bem, ok? Tem alguém que você conheça, né? E também se você concorda dentro desses 3 estilos que nós conversamos aqui. Eu falei sobre o estilo confrontador, eu falei sobre o estilo intelectual e falei sobre o estilo testificador, ok? Aí falei até que a Miliane, de repente, tem o estilo intelectual, mas ela que tem que também... quando eu falo, eu estou fazendo, né, uma afirmação. Quando as pessoas que estão em volta confirmam isso, então há uma confirmação, mas a própria pessoa também pode fazer essa avaliação. Fala, Miliane.
O Juninho colocou ali que ele acha que todos possuem um pouco de cada estilo, mas que um estilo seria mais evidente do que os outros. Perguntou se é isso. Não, acho que não, porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente que tem o estilo convidativo também, né? O estilo interpessoal, e aí nós vamos perceber que tem algumas pessoas que têm dificuldade de convidar as pessoas, por exemplo, para ir para a igreja, né? Quem tem o estilo convidativo, na verdade, tem muita facilidade e também unção de Deus para convidar as pessoas para ir à igreja, e as pessoas vão, um grande número de pessoas vão. O máximo que essas pessoas fazem é desenvolver amizades com pessoas não crentes, e elas, então, falam num determinado momento: puxa, a igreja que eu participo é uma bênção, vamos comigo no próximo domingo? E aí, então, ela leva 5, 10, 20 pessoas com muita facilidade para a igreja. Então, nem todo mundo que está aqui tem essa facilidade de fazer, primeiro, de convidar, né? Segundo, de que o convite seja aceito na maioria das vezes, né? Tem algumas pessoas que têm esse perfume, assim, de que fala para os outros assim: vamos no culto da União de Homens na segunda-feira, com um amigo que não é crente? Aí leva, né? Essa pessoa até que tem um estilo convidativo, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, ela talvez não tenha até dificuldade de ter um entendimento teológico, de guardar versículos bíblicos, de fazer uma explanação bíblica, né? Mas ela convida as pessoas e as pessoas vão, né? E aí tem algumas pessoas que estão aqui que de repente têm até condição de estar fazendo uma explanação bíblica, mas tem um pouco de dificuldade de convidar as pessoas. E quando convida, essas pessoas não necessariamente atendem o convite. Como é que a gente faz para melhorar isso? Nós precisamos trabalhar em equipe, né? Por exemplo, alguém que tem o estilo convidativo pode convidar as pessoas a irem na igreja, no pequeno grupo, né? No McDonald's, né? E aí pega alguém que tem o estilo intelectual, por exemplo, e apresenta a essa pessoa, né? Aí o que tem o estilo convidativo convida, e o que tem o estilo intelectual explana a palavra, né? Ou quem tem o estilo confrontador vai direto e vai dizer para a pessoa lá de que ela precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida, né? Então, o convidativo, ele vai chamar, né? E vai ter uma grande possibilidade de levar pessoas, né, para que possam ouvir o evangelho. Mas a vibe dele, né, se é que eu posso usar essa expressão, né, é convidar, é chamar. O Carlinhos está colocando uma coisa aqui que é muito interessante. Então, a Sheila tinha esse estilo convidativo e também testificador, né? Parece que a mensagem dela nas conversas, né, inicial para convidar as pessoas era falar daquilo que Jesus havia feito na vida dela, aquilo que Jesus havia feito na vida do Marcelo, né? E ela, depois disso, vamos na igreja? E acontecia realmente isso, assim. A Sheila, ela foi usada por Deus levando pessoas em que ela trabalhava que, de repente, nunca estaria entrando numa igreja, né? E ela fez com que essas pessoas fizessem gabinete comigo. De repente, tinha alguém lá da prefeitura que estava lá e dizia assim: ó, a Sheila me mandou aqui, pastor. Ela falou que eu vou conversar com o senhor e vou sair daqui abençoado. E aí a gente conversava e tal, orava junto, né? E aconteceram algumas vezes isso, de pessoas que talvez, se eu a chamasse para que elas fossem à igreja, ou que fizessem um gabinete comigo, de maneira nenhuma elas estariam atendendo. E a Sheila, com esse estilo, né, testificador, interpessoal, né, e convidativo, fez então com que houvesse essa possibilidade. Muito boa observação, Carlinhos, né, dessa questão do estilo aí testificador e convidativo associada a Sheila. Muito boa. Fala, Miliane.
Então, pastor, eu estou aqui tentando só pegar um pouco do que o Juninho falou e do que você está colocando. Você mesmo acabou de colocar assim, a Sheila com esse estilo, testificador, interpessoal e convidativo. Então, você colocou 3 estilos na Sheila. Isso. Porque, de certa forma, eu concordo com o Juninho que nós temos mais do que um estilo, ou na verdade, ainda que a gente tenha um estilo predominante, que nós temos que fazer o exercício de desenvolver aspectos positivos de todos os estilos. Beleza, é isso. E aí, por exemplo, realmente, se eu ficar só no estilo intelectual, que é o que, vamos dizer assim, predomina e marca, até por conta da minha trajetória como professora, a Sandrinha também, mas se a gente ficar estanque no estilo intelectual, nós não vamos fazer o nosso papel, né, de Exato. servos que vão, mais do que apenas compartilhar conhecimento a respeito da palavra, mas que vão compartilhar experiências de vida, que vai convidar a pessoa para se integrar num Isso. pequeno grupo. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que o Juninho quis. Olha, eu botando palavras na boca do Juninho, mas eu acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E sim, eu me vejo no estilo intelectual, mas eu percebo também que houve uma época da minha vida que a testificação do que Deus tinha feito naquele momento, ou durante alguns anos, foi muito importante. Só que a preocupação que eu tenho é exatamente o lado negativo do testificador. É que se a gente não entender que aquilo, a nossa experiência, ela serve para embasar a nossa fé, e ela serve para nos fazer perceber que a atuação e o poder de Deus são ilimitados em qualquer situação, se nós, ao invés de percebermos isso, nós pegarmos a nossa experiência para impor ao outro, né, que o que aconteceu na minha vida vai acontecer na vida do outro que está passando por uma dificuldade semelhante, aí eu vejo um grande perigo. E é exatamente isso que, quando você perguntou assim, você tem exemplos? Então, a maioria dos exemplos das pessoas que eu vejo que tem estilo testificador, que eu conheci, são pessoas que têm uma oscilação muito grande. Que ora elas estão vendo anjo e estão na presença no Santo dos Santos, ora elas estão afastadas do Evangelho porque elas estão esvaziadas. Então, acho que esse, para mim, é um grande risco. Depende de experiência. Verdade, Miriane, você está falando aí é algo bastante interessante. Uma outra coisa é essa, assim, predomina em você o estilo intelectual, e até por isso que você, a Sandra, são professoras também, porque vocês se identificam com isso, né? E aí, então, como você disse, quando a gente aceita Jesus como Salvador, mesmo sendo do estilo intelectual, talvez seja mais fácil para quem tem esse estilo intelectual entender assim, né? Porque é analítico. Aí vai pensar assim, como é que eu vou poder ser mais efetivo para alcançar essa pessoa? Ainda você, né, como nova convertida, não tem ainda um conhecimento muito grande da Bíblia. Então, fala assim, então eu vou usar como estratégia, né? Aí você já está analisando isso como uma estratégia. Eu vou falar da minha experiência. Depois, quando você vai adquirindo mais conhecimento e tal, você vai ficando mais à vontade, né? Pode até usar a sua experiência, mas tem plena condição de explanar um texto bíblico, né? Ou falar assim, vamos aqui pensar no que o João 3,16 quer falar para nós. Aí o estilo intelectual geralmente inicia uma conversa mais ou menos com esse tipo de argumentação. Em relação a Sheila, nós falamos de que, né, ela, de repente, tinha mesmo o estilo convidativo, o estilo testificador, o estilo interpessoal, mas a Sheila não tinha o estilo intelectual, né? A Sheila não tinha o estilo confrontador, né? Fica claro de que essas não eram as características dela, né? Ela ficava muito mais assim à vontade de estar compartilhando a experiência da transformação de vida dela e convidando as pessoas para ir para a igreja através do estabelecimento de amizades. Mas ela não ficava nada à vontade para explanar um texto bíblico, por exemplo, porque o estilo dela não era um estilo intelectual e nem confrontador. Não é nem porque ela não tinha condição, né? Porque ela era muito inteligente e muito capaz.
É mais uma questão de como Deus a fez e como ela se sentia à vontade para compartilhar as suas experiências com as outras pessoas, né? Então, é isso que tem que ficar claro. Geralmente, nós temos mais do que um estilo, mas vai ter um estilo predominante, né? Mas uma coisa interessante, nós não vamos ter todos os estilos. E como você disse, através da ação do Espírito Santo, nós precisamos, então, pedir a Deus para que Deus possa colocar em nós algumas características sobrenaturais para que nós possamos, né, estar superando as nossas dificuldades na questão da timidez, né, ou na questão de ser ousado demais. E aí isso fala muito sobre a questão de ter o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Tamires, a semana passada, fez uma reflexão, uma pergunta, né, se isso tem a ver com o nosso temperamento. Tem a ver, porque é a maneira como Deus nos fez, né? E aí nós podemos perceber de que isso é uma característica que veio conosco desde o nosso nascimento. Depois que a gente aceita Jesus como Salvador, então nós passamos por um aperfeiçoamento, mas o estilo permanece. É o modo como nós lidamos com a vida, nós lidamos também com os nossos relacionamentos. E isso, então, aplicado na proclamação do Evangelho, vai nos deixar mais à vontade e mais eficazes, porque nós vamos estar proclamando o Evangelho do jeito que Deus nos fez, né? Aí é lógico que, mesmo tendo estilos diversos, nós devemos estar buscando estratégia, né? Ontem eu estava conversando com o presidente, né, do Dia Nacional da Evangelização, né? Do Dia Nacional da Evangelização, do Dia Mundial, melhor dizendo, da evangelização, e ele estava passando para nós uma possibilidade de proclamação do Evangelho, né, de uma forma simples. E ele apresentou essa camiseta aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, né, que tem esses símbolos aqui. Aí tem o símbolo do coração aqui, ó. Aí então, porque você vai para o banco, vai para algum lugar, né, no supermercado, na fila do supermercado, com a camisa dessa daqui que eu estou agora aqui, pode despertar nas pessoas a curiosidade de perguntar o que isso significa, né? Ou até você pode iniciar uma conversa espiritual com alguém a partir desses símbolos aqui. O coração aqui que vai falar que Deus nos ama, né? Deus nos ama, e nos ama mesmo profundamente, né? Nos criou, tem o desejo, então, de manter comunhão conosco, mas o pecado faz uma separação, uma divisão entre nós e Deus, né? Mas Deus continua nos amando, né? E por isso, então, ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, né? E nós, por sua vez, precisamos tomar uma decisão, né? Nós não podemos ficar indecisos. Então, através desses símbolos aqui, né, e ele até se comprometeu de, em breve, vir aqui e nos dar um treinamento, né, com mais coisas que existem de estratégias para que nós possamos nos tornar um cristão de verdade, né, usar, então, por exemplo, esses símbolos aqui para que nós possamos estar nos aperfeiçoando no conteúdo da proclamação do Evangelho, ok? Então, existem estratégias, né? A PEC também usa a mão para dizer isso, né? De que Deus é bom, eu pequei, né? Enfim, usa cada dedo com uma característica específica de conteúdo de mensagem para que as pessoas possam conhecer a Jesus como Salvador, né? Paloma está colocando aqui que quer usar com as crianças, e ele vai vir aqui, ele vai trazer para nós outras, né, estratégias também para que nós possamos criar esse movimento, né, de que não há uma imposição e nem uniformidade, que nós teremos liberdade, então, e ele dá para nós essa liberdade de criar um movimento. Aquilo que Deus for falando ao nosso coração de uma forma prática e dando essa oportunidade da gente evangelizar
do jeito que nós somos, né? Do jeito que nós somos, e avançar aí, então, para contribuir para que a volta de Jesus aconteça o mais rápido possível, né? Então, isso seria uma questão que nós precisamos estar atentando, ok? Então, nós estamos aí no testificador. Tem mais alguma consideração, Miliane, em relação ao testificador, né? Ou... Ninguém deu exemplo, pastor. Acho que ninguém. Ah, é? Tá Ninguém... certo. A gente pode até pensar assim, né? De uma forma assim, geral, quem na sociedade que nós conhecemos, né, que tem o estilo confrontador, que alguém que está aí na live, por exemplo, identifica, um estilo confrontador entre os pregadores famosos, por exemplo, que nós encontramos, né, aí, que vocês também ouvem, por exemplo. E parece até que os crentes têm uma predileção por pessoas que têm o estilo confrontador, pelo menos, né, desses pregadores mais famosos, né, dos pregadores mais famosos. Desses pregadores mais famosos, quem vocês acham que tem o estilo confrontador, por exemplo? Para responder, povo. Vai aí no chat, pode responde, responder. por favor. Então, o Carlinhos coloca o Silas Malafaia, né? Mais outro... Silas Malafaia. O Paulo até abriu coisa para rir, olha isso. Vai rolar muito Silas Malafaia aí nesse chat agora. Tem muitas Silas Malafaia, muito Silas Malafaia. Ó, não significa dizer até que você concorde com ele plenamente, não, tá? É só a identificação desse estilo em alguém mais famoso, né? O Paulo Júnior também parece esse estilo, assim, né? Agora, o estilo intelectual, você consegue identificar alguém famoso que tem um estilo... Ai, pastor, tem a pastora Edmeia Williams. Isso, Edmeia Williams tem. O Hernando Dias Lopes também Hernando Dias Lopes, isso. Ele tem, o Ed René também tem um estilo intelectual. Sim. Isso mesmo, né? Então, ficou mais fácil. Agora, o estilo testificador, você encontra alguém? Tem um cara famoso que tem um estilo testificador. Eu acho que o Rodolfo Abrantes é um cara que tem estilo testificador. Entendi. O Rodolfo, que era músico do Raimundos, né? Ele... Isso. É porque, às vezes, eu até assisto, assim, eu gosto muito das... Mas eu acho que ele não tem, assim, um embasamento bíblico muito forte, só que ele tem um testemunho muito forte. Ok. O Dinaldo está falando aqui, o Marcos Feliciano também é um estilo confrontador, tá certo, verdade. Agora, olha só quem tem um estilo testificador. Juan Ribe Palharim. O Palharim, ele é testificador, né? Por isso que ele usa muito daquelas, nas mensagens dele, daquelas ilustrações, né? Porque ele tem mais a questão do estilo testificador, né? Quem tem um estilo testificador conta daquilo que Deus fez na sua própria vida e daquilo que Deus faz na vida das pessoas que estão à sua volta, ok? Então, seria interessante. Alguém mais quer falar sobre esses 3 estilos? E, tudo isso é para que você possa entender de que o John Piper, aqui está sendo colocado aqui, ele é tão confrontado, é mais intelectual. Ele é mais intelectual, mas ele tem umas coisas de confronto também, mas ele é mais intelectual, eu acho. Isso também acho. Então, mas tudo isso que eu estou falando, tudo isso que nós estamos falando, Vera vai falar aqui, tudo isso que nós estamos falando é também para você refletir sobre a sua vida, tá? Esses estilos não estão só sobre as pessoas famosas, não. Certamente você tem um desses ou alguns desses estilos também na sua experiência, e isso vai te facilitar na proclamação do Evangelho quando você identificar, e você vai saber como ficar mais à vontade para compartilhar o Evangelho de forma natural. Fala, Vera. Testificador, a mulher samaritana. A mulher samaritana testificadora, isso aí, né? Então, aí sempre nós vamos encontrar personagens bíblicos, né, com esses estilos,
gente talvez famosa ou do nosso relacionamento. Tem algumas pessoas que têm, né, algum estilo muito predominante que fica fácil de identificar. Outras, talvez não tanto, né? Mas a gente, então, vai à frente aqui para falarmos um pouquinho mais sobre mais um estilo aqui hoje, né? Que é o estilo interpessoal, né? Que nós encontramos em Mateus, né? O estilo interpessoal, né? O estilo interpessoal é que você, né, desenvolve uma amizade com alguém de uma forma proposital e você, então, a partir dessas amizades, aproveita algumas datas especiais, por exemplo, para que haja encontros, para que essas pessoas possam ter um contato direto com o Evangelho. Você não necessariamente convida essas pessoas para irem para a igreja. Você geralmente prefere ambientes mais neutros, como a sua própria casa, um restaurante. E você, então, coloca essas pessoas que você conhece em contato com outras pessoas da sua igreja, desculpe, por exemplo, que vai ter oportunidade, então, de transmitir para elas, né, a verdade do Evangelho e também de que nós não somos ETs, né? Que o ambiente do Evangelho pode ser um ambiente também informal, jogar um futebol, comer um churrasco, né? Então, quem tem o estilo interpessoal predominante, aproveita o seu aniversário, por exemplo, para convidar os amigos para que possa participar de um evento, né? E não é só a pregação do Evangelho, é a questão do ambiente, das amizades, para mostrar, então, de que as amizades que você tem com pessoas crentes também é um ambiente interessante, também é um ambiente legal, né? Mas essas pessoas, por exemplo, assim, elas têm como base o seguinte: convida as pessoas e antes da mensagem, por exemplo, se serve o churrasco, né? Se joga o futebol, né? Isso. E aí depois que todo mundo está mais à vontade ali e tal, aí que se tem a oportunidade, então, de dar a palavra para alguém, uma oração que é feita, e depois, então, as pessoas vão dizer: puxa, aquele ambiente lá é tão legal, eu pensava que crente era cafona, eu pensava que crente eram pessoas ultrapassadas, mas não, puxa, é bem legal. Então, a pessoa que tem um estilo interpessoal, ela é fundamentada em amizades e convida as pessoas para eventos que ela mesmo cria, né? Para que possa dar oportunidade, então, desses seus amigos terem um contato com pessoas que fazem parte do seu convívio cristão, para que eles possam ver que ser cristão é uma coisa bastante interessante, ok? Ser cristão é uma coisa bastante interessante. O Dinaldo falou para mim que teve uma oportunidade que ele estava fazendo aniversário, e acho que se o número é esse, eu não sou, às vezes eu sou difícil de guardar as coisas na memória, ele vai dizer que ele teve a oportunidade de levar mais de 150 pessoas, amigas, né, para um culto na igreja. Acho que a desculpa era de que era o aniversário dele, alguma coisa assim. Tem gente também que utiliza isso para o seu batismo, né? Aí você pode pensar assim: mas pastor, mas todo mundo convida pessoas para o seu batismo, né? Mas eu quero dizer que tem algumas pessoas que convidam mais, né? Que convidam mais. Nós falamos do Marcelo, por exemplo, da Sheila, que tem o estilo confrontador, mas ele também tem o estilo interpessoal também. Ele tem essa facilidade de convidar também pessoas para colocar no ambiente assim da igreja, dos amigos da igreja, para que essas pessoas então possam ser impactadas pelo ambiente e pelas palavras, ok? Quem tem o estilo interpessoal também quer trazer os amigos para o ambiente. Eles entendem que o ambiente fala alguma coisa, ok? Quem tem o estilo convidativo convida as pessoas para que elas possam ouvir a mensagem, né? O interpessoal é mais do que ouvir a mensagem, que é colocar em contato com outras pessoas também crentes, para que essas pessoas sejam transformadas através do relacionamento, ok? Então, quem tem o estilo interpessoal é dado a um bom bate-papo, compreensível, né? Uma pessoa sensível, ele é orientado para as amizades, focalizado nas necessidades das pessoas, ok? Quem tem esse estilo é Mateus, né, que também é chamado de Levi na Bíblia, em que a Bíblia vai dizer, então, assim: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa,
havia muita gente comendo com eles, publicano e outras pessoas. Lucas 5, 29, né? Então, ele oferece um grande banquete, ó, tá vendo? Então, ele quer trazer as pessoas para o ambiente dele, para que as pessoas possam ficar completamente à vontade, felizes, e num determinado momento, então, no final, né, que se prega o evangelho e tal. Aí é lógico que todo mundo tem um pouco disso, mas tem algumas pessoas que são intencionais, fazem isso com bastante facilidade. Aproveitam, então, o seu aniversário, criam um determinado evento para que as pessoas possam ter um convívio, então, com um ambiente cristão, né? Não só com a mensagem cristã, mas também com o ambiente cristão. Os perigos desse estilo, né, é que você pode, assim, ter muitos amigos, como no Facebook, mas são relacionamentos superficiais, né? E tem dificuldade em ajudar os outros a reconhecer os seus erros, né? Porque acaba se fundamentando na amizade, e aí, então, há sempre uma desculpa. Fulano assim, mas é gente boa, né? Fulano assim, mas a gente tem que deixar as coisas acontecerem devagar, mas tem dificuldade no confronto, porque geralmente tem um estilo interpessoal, ok? Com excesso de empatia, tem a tendência de justificar o erro dos outros. Não se esmera em entender as verdadeiras motivações por trás das ações. Ficam felizes apenas de a pessoa estar ali naquele ambiente, né? Mas assim não levam em consideração a necessidade que as pessoas têm de se posicionar de verdade para terem Jesus como Salvador, né? A semana que vem nós vamos continuar e vamos falar ainda sobre, né, a samaritana convidativa, que a Vera já pegou ali, que ela tem esse estilo, né? Vamos falar também de Dorcas a prestativa, né? E aí depois disso nós vamos entrar, né, numa outra etapa do Sermão do Monte, que nos estimula a sermos cristãos de verdade. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre a justiça, né, sobre os nossos relacionamentos, sobre a questão também das nossas reações, e aí então o papo vai ficar bem confrontador, né? Mas a gente entende que o Sermão do Monte é muito interessante, porque ele fala para nós sobre a necessidade do caráter, né, um caráter transformado. Ele fala para nós e dá também pistas para nós de nós sermos influentes de forma positiva no meio da sociedade, sendo sal e luz. E ele vai até dizer que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens, né? E também vai estar falando, então, da maneira como nós reagimos, né, a ataques, a como nós devemos amar, e assim nós vamos avançar, como nós temos que lidar com a questão da vida devocional. Então, o Sermão do Monte é muito rico e eu quero desafiar a você a continuar conosco aí, a cada domingo, participando. Se você tiver alguma dúvida, querer também conversar comigo no particular, eu estou à disposição para que nós possamos continuar a trilhar essa caminhada de ser cristão de verdade, ok? Quero lembrar a você, o Sermão do Monte, ele vai sendo aplicado na nossa vida de uma forma cada vez mais plena, a partir da nossa maturidade em Cristo, né? É uma caminhada, não é uma coisa que é um pacote pronto que tem que estar acontecendo contigo hoje, mas é uma caminhada que nós estamos caminhando aí no nome de Jesus, ok? Aí nós também nos tornamos assim naturais e não superficiais quando também identificamos o nosso estilo e também passamos a entender as pessoas da nossa convivência, né? E identificar o porquê que de repente fulano é tão direto. Por que fulano é tão direto? Porque tem um estilo confrontador. Por que fulano é tão analítico? Porque tem um estilo intelectual, né? Por que fulano tem o prazer de convidar as pessoas e traz muita gente para a igreja e eu não consigo? Porque ele tem um estilo convidativo, de repente eu não tenho. Só uma coisa importante, como a Miliane já pontuou aqui, é que mesmo eu não tendo o estilo convidativo, eu preciso convidar as pessoas para vir à igreja, os amigos. Eu preciso pensar assim numa data importante que envolve a minha experiência de vida para trazer pessoas que não iriam para a igreja de uma outra forma. Agora, quem tem o estilo interpessoal vai ser muito melhor sucedido, talvez, nessa tarefa, mas isso não impede de que eu também tenha que
em alguns momentos, né, está agindo de forma interpessoal, convidativa, prestativa, né? Enfim, são questões que são obrigações gerais, né, que pesam sobre nós. Quem tem o estilo, né, específico vai agir com mais facilidade dentro desse estilo, ok? Então, a semana que vem nós vamos dar continuidade, vamos terminar de falar os estilos e vamos passar para essa questão da justiça no ponto de vista de Deus, né? Dos nossos relacionamentos, da questão do perdão, da questão da reação, da questão de emprestar o nome, os cartão de crédito, pessoas que pedem alguma coisa emprestada e não paga, né? Então vai começar a entrar nessa questão, a questão também do adultério espiritual, né? A questão também de que nós às vezes usamos determinados, se eu posso falar assim, adjetivos, né? Chamando as pessoas de louco, maluco, né? Imbecil, enfim, que é muito comum dentro do tempo que nós estamos vivendo, em tom de brincadeira e também em tom de raiva. O que a Bíblia também fala sobre essas coisas, o Sermão de Monte tem bastante conteúdo em relação a isso. Eu creio que a gente vai se divertir muito ainda aqui no Sermão do Monte, para a glória do nome de Jesus. Vai se divertir e vai chorar também. Mas Deus abençoe a todos. Eu quero contar com a sua participação no culto ou de forma presencial online, nesse dia aí, que é o dia também que nós comemoramos o Pentecoste, ok? Ok. A Soraya está colocando aqui, pontuando aqui, isso que a Emiliane falou é verdade, né? E aí aqui apagou para mim. Fala o resto aí, Emiliane, para mim. Ela falou que as pessoas percebem que se essa aproximação tem essa intenção, às vezes ela se afasta, né? A pessoa se sente alvo, né, só dessa intenção e ela acaba se afastando, que seria um outro perigo desse estilo, vamos dizer assim. Então, e também tem algumas igrejas, né, que faz essa questão do discipulado manipulador, né, e também incentiva as pessoas a estarem trazendo pessoas para o convívio da igreja apenas para que o número aumente, né, numa matemática fria, e as pessoas, então, vão estar percebendo isso, de que elas estão sendo manipuladas, né, ou que é essa tentativa, e geralmente elas se afastam realmente. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Mas quem tem esse estilo interpessoal tem essa facilidade também de trazer pessoas que parecem ser impossíveis delas estarem na igreja para um ambiente mais neutro e elas se sentem à vontade, e isso é um primeiro ponto de contato para que elas possam depois ficarem firmes no evangelho. É muito bonito também quando esse estilo é desenvolvido da forma bíblica, e eu louvo a Deus também pelas pessoas que têm esse tipo de estilo e usam para a glória de Deus, ok? Mas sempre tem esse perigo, que nós precisamos olhar os pontos fortes e os pontos fracos, porque isso tem muito a ver com o nosso temperamento e a gente precisa desenvolver um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Mas nós vamos orar e eu vou voltar a palavra, então, à Miliane e à Sandra. Pai, obrigado pela reflexão que o Senhor tem nos dado, o potencial que a gente tem de causar impacto máximo. E eu quero pedir de que a Igreja Congregacional de Agronomia, que é uma igreja missionária, possa ser também uma igreja missional, uma igreja também que os membros estão completamente conectados em trazer os seus parentes, seus amigos, as pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos para Jesus. E de que isso possa ser feito de uma forma bastante criativa, estratégica, respeitando o jeito que o Senhor nos fez. Então, que todo medo de evangelizar seja repreendido e que nós possamos encontrar, ó Deus, um espaço dentro desse avivamento que o Senhor está fazendo no mundo a respeito de evangelismo e discipulado, que a nossa igreja esteja inserido também nisso, para que assim, então, nós possamos avançar para a glória do Teu nome. Obrigado pela vida, Deus, de cada uma pessoa que está conectada comigo aqui no aplicativo Zoom, nessa sala, e eu peço ao Senhor de que o Senhor possa completar essa obra, ó Deus, que queima no nosso coração da proclamação do Evangelho com eficácia para as pessoas que nós conhecemos, ó Deus, as pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos. Nós pedimos isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Amém? Que nossa luz possa brilhar, né, irmãos? Independente do nosso estilo, que possamos evangelizar e sermos aí um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Temos alguns avisos para terminarmos. Hoje, 19 horas, culto presencial e também a live. Terça, 19 horas, terça do avivamento, reunião de oração, convide. Muitas pessoas sendo abençoadas aí, ser convidadas também para ter esse momento de fé, de oração. Quarta-feira, às 20 horas, o encontro da União de Homens. Homens, você tem esse encontro todas as quartas-feiras, às 20 horas. Conecte-se também através do Zoom, reunião dos homens. Os adolescentes, você aí, pai, mãe, tem neto, adolescente, às sextas-feiras, convide, incentive, às 20 horas também através do Zoom, tem um culto de treinamento com temas especiais. Os jovens, às quintas-feiras, também tem o seu encontro, Zoom também, às 17h30. Irmãs, convite a todas as mulheres. Nessa quinta-feira, dia 27/5, né, às 19 horas, também através do Zoom, teremos mais um estudo. Estamos estudando a respeito da graça. O estudo do mês passado foi a graça que fortalece, e quinta-feira é a graça que é suficiente, baseado em 2 Coríntios 12. Quero agradecer profundamente a Áurea Lunga, que aceitou ministrar esse estudo. Então, mulheres, é o nosso encontro. Mês passado foi uma bênção, tivemos ali 30 mulheres que nunca tinham se conectado, estão agora aí conectando-se. Então, não é um trabalho da UAF. Irmãos, nós nos dividimos em departamentos, mas o nosso encontro são para todas as mulheres, ok? Então, esses são os nossos avisos. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Eu e você e eu aqui, ó, domingo. Domingo, o pastor prometeu que nós vamos rir e vamos chorar juntos. Então, estamos curiosos aí, pastor. Estaremos aqui na alegria e na tristeza também. Beijo, irmãos. Deus os abençoe. Quem desejar, abre a sua câmera para a gente dar um tchauzinho, para a gente fazer almoço. Beijos. Tchau, gente. Paz. Paz. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Boa semana. Alegria. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Boa semana. Bom domingo a todos. Bom domingo. Tchau. Paz, queridos. Paz.